Acho que o pessoal já está entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos começar às 6h30 em ponto. Meu nome é Paloma, eu sou parte da equipe do Founder Institute aqui no Brasil, junto com Simone e com Rafael. É um orgulho a gente estar aqui com esse primeiro evento 2021 de mulheres fundadoras, mulheres investidoras, mulheres inovadoras, e queria agradecer a presença de todos vocês. A gente está entrando agora ao vivo, lembrando que essa gravação também vai ficar disponível depois pelo YouTube, mas hoje a gente vai ter uma conversa aqui e a gente quer, né, muito agradecer a participação de todas vocês, mulheres que estão se conectando. É isso aí. Pessoal, boa noite. É uma super alegria a gente estar aqui nesse webinar. Trouxemos empreendedoras e participantes do ecossistema que são brilhantes, que fazem acontecer, que têm histórias muito bacanas para compartilhar com todos nós. Vamos estar falando também do nosso parceiro FINEP, que tem um programa também maravilhoso, que estimula o empreendedorismo feminino e faz acontecer no Brasil todo. Então, Mariana vai falar muito conosco sobre essa iniciativa, né, e como mulheres empreendedoras podem também participar. Estamos super felizes de estar com vocês essa noite aqui. O Founder, depois, ao final, nós vamos falar um pouco de como vocês podem participar do Founder também, mas a nossa prioridade da noite é nós debatermos, conversarmos sobre empreendedorismo feminino e como mulheres podem se empoderar cada vez mais e construírem trajetórias de sucesso. Então, Paloma, você quer falar um pouco mais, então, sobre a nossa parceria? Show. Obrigada, Simone. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela de pedido. Muitas de vocês já conhecem um pouco do Founder, nem todo mundo conhece sobre o Female Founder Initiative. Então, eu queria contar um pouco sobre, né, o que é essa iniciativa de mulheres do Founder Institute aqui no Brasil e no mundo. O Female Founder Initiative surgiu muito desse desafio que o Founder Institute enxergou no portfólio dele. Muitos empreendedores, né, a gente já tem aí, já bateu 5.000 CNPJs abertos no mundo. O Founder Institute é a maior aceleradora de startups do mundo. E lá em 2011, a gente percebeu que estava faltando mulher nesse portfólio de graduados. Né, então, tinha, né, muito poucas mulheres. Eu tive a oportunidade de participar do Founder em 2017, e realmente, na minha turma, eu fui a única mulher empreendedora graduada daquele cohort. Então, lá em 2011, foi criado uma bolsa para que todas as nossos batches de aceleração tivessem, no mínimo, uma mulher bolsista, 100% do nosso curso, para participar do programa do Founder. E isso já aumentou em 60% a participação feminina, né? A gente começou a formatar e perceber que realmente precisava desse estímulo. E em 2016 foi criado o Female Founder Initiative, que é para quem nem está no Founder ainda. Então a gente faz conteúdos gratuitos, mentorias, e ajuda mesmo mulheres, não só também de tecnologia, mas mulheres em qualquer lugar do mundo que queiram empreender. Aqui no Brasil, em parceria com o Júpiter, a Female Founder, né, o ano passado, começou a ficar mais estruturada. Então, todos os capítulos, né, mais de 13 cidades que o Founder estão no Brasil se uniram, e a gente tem cada vez mais trabalhado essa agenda dentro do Founder Institute Brasil. E, né, com o apoio da FINEP, com o apoio da MCTIC e de vários outros parceiros, a gente vem construindo ainda mais oportunidades para mulheres empreendedoras. E, assim como a Simone, que está aqui comigo hoje, como eu, a gente faz questão de que em todas as nossas, né, capítulos em todo o Brasil, e que a nossa liderança também seja mulheres. Então, eu só quis dar um destaque aqui para vocês verem como a gente não está só falando de trazer mais mulheres
para serem aceleradas dentro do Founder, mas também é um trabalho para a gente ter mais mentoras, né, mentorando no programa, e mais mulheres liderando o programa de aceleração. Então, cada uma dessas aqui são 10 líderes do Founder Institute no Brasil, que aceleram as startups, e a gente fica muito feliz de ver também essa diversidade na liderança do capítulo. Eu, né, fico muito orgulhosa de ter essas parceiras comigo também, trazendo a presença feminina não só para os nossos cohorts, mas também para a organização do Founder aqui no Brasil. E daí, hoje, a gente queria dar muito destaque à nossa parceria com a FINEP, com Mulheres Inovadoras. É um programa que a gente começou a apoiar desde o início, né, na primeira edição do Mulheres Inovadoras do ano passado. O Founder Institute teve a oportunidade de mentorar 5 das 21 finalistas empreendedoras que participaram da última rodada do edital, que a Mari já vai contar um pouquinho mais para a gente da oportunidade. E 3 delas foram premiadas com R$100 mil. Então, a gente sabe, né, a dificuldade que é começar uma empresa e colocar, né, toda essa energia nossa em construir o nosso sonho. E a FINEP está com esse programa maravilhoso junto com o MCTIC para apoiar mulheres inovadoras. Então, eu queria convidar agora a Mari para, né, contar a gente um pouquinho sobre essa parceria e como que, né, as nossas participantes, tanto do Founder Institute, mas de qualquer, né, mulher empreendedora no Brasil, pode entrar nesse edital e, né, concorrer a esse prêmio aí de R$100 mil. Obrigada, Paloma, obrigada, Simone, Rafael, pelo convite, poder estar aqui com vocês. Bom, vamos lá, mulherada empreendedora do meu Brasil. Bom, o que acontece? A gente está lançando, na verdade, a gente já lançou, o edital está com as inscrições abertas na página da FINEP, tá bom? E o que a gente está buscando? Estamos buscando pequenas startups, ou seja, empresas que faturam de 0 a 4,8 milhões para participarem desse processo. Como é que acontece esse processo? As empresas vão se inscrever no nosso site, vão preencher um formulário com um plano de negócios, explicando todo o descritivo, né, da startup, do negócio, e a gente vai fazer uma primeira análise desse plano de negócios, e aí as 30 melhores vão passar por um processo de aceleração, do qual vão participar, nos apoiando, né, apoiando a FINEP, o Founder Institute, a Rede Mulher Empreendedora e a Área Capital. Bom, depois desse processo, todas as startups vão fazer uma apresentação para uma banca, essa banca é só de mulheres, né? A Paloma, a Simone já participaram com a gente. E aí, as melhores, as 10 melhores, esse ano cresceu um pouquinho, né, o processo, então as 10 melhores startups vão ganhar um prêmio de R$100 mil. A diferença desse ano para o ano anterior é que no ano anterior, além de ser um pouco menor o programa, ele era um programa federal. Agora, ele continua atendendo, né, o Brasil todo, mas de maneira regional. É como se fossem 5 editais diferentes. Então, a concorrência é toda regional. Vai ser uma concorrência para o Norte, para o Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E eu acho isso muito bacana, porque dá oportunidade para a gente pensar em negócios que têm um caráter, de fato, regional, que tem, de fato, que atende a peculiaridades, que, de repente, vão fazer muita diferença para uma região específica. Enquanto que antes, quando concorria, talvez, com startups que tinham negócios mais transversais, enfim, esse tipo de negócio não tinha tanto espaço. Então, gente, olha, o edital está aberto no site da FINEP até o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Espero que vocês se inscrevam, leiam, tirem dúvidas. Podem mandar as dúvidas para o mulheresinovadoras@finep.gov.br. Podem mandar também para o Founder, que ele encaminha para a gente. Olha, eu dando trabalho para vocês. Tá? E aí, vamos, eu só quero ver, assim, explodir esse edital para a gente ter mais força para lançar mais editais, para empoderar mais essa mulherada empreendedora brasileira. Tá bom? Gente, obrigada pelo espaço. Beijo, sucesso. Demais, obrigada. Demais, Mari. Foi ótimo. Mas essa é a pegada dessa noite, pessoal. A gente conversar sobre empoderamento feminino, empreendedorismo, caminhos, desafios, barreiras, enfim, tudo que
faz parte do nosso dia a dia, seja como empreendedoras, como profissionais, enfim, todas as nossas áreas de atuação. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria convidar a Mayra Castro, que é uma das nossas convidadas palestrantes de hoje. Na sequência, a Brenda Kutnikas vai também estar falando conosco, e elas vão, cada uma, na sua área de atuação, com sua visão, né, de mundo, das relações que estabelecem, nas suas atividades profissionais e como empreendedoras, a visão que elas têm exatamente sobre os caminhos, possibilidades, inspirações, os dramas, os dilemas, né, do empreendedorismo feminino e as possibilidades de se construir histórias inovadoras, originais, independentes e que nos inspiram, né, a cada dia seguir adiante. Então, Mayra, a bola está contigo, super obrigada. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu quero dizer a vocês, todas e todos que estão aqui, que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto realmente muito feliz de estar aqui compartilhando, e apesar de estarmos no mundo online, eu espero que isso seja uma troca, e vou convidar vocês para fazer essa jornada comigo, que eu vou dividir em duas partes. A primeira é contar a história, né, da pessoa que está falando, que eu acho importante, contar também um pouco do lado humano, né, gente, quando a gente fala de empreendedorismo. E o segundo ponto, alguns pontos, na verdade, que eu fui aprendendo e colocando esforço para compreender cada vez mais dentro da minha jornada. Eu queria começar com uma pergunta. É o seguinte, quando tu vais abrir uma empresa, uma startup, todo mundo pensa em quê? Capital, não é verdade? A minha primeira provocação da noite, gente, é o seguinte, que tipo de capital a gente está falando? Guarda essa pergunta. E aí vou contar um pouco da minha história. Eu sou amazônida, nativa dessa região que o Brasil tem, né? Sou nascida e criada em Belém do Pará, e eu tinha um sonho quando era criança, que era ser diplomata. Completamente longe da minha realidade, sem nenhuma representatividade feminina, negra, nortista. Então, basicamente, eu me sabotei a vida inteira, achando que jamais eu conseguiria. E aí eu me graduei em Direito, porque me disseram naquela época que eu deveria fazer Direito para ser diplomata, fiz Direito. E aí eu me perguntei, tá, e agora? Me formei, o que vai ser de mim? E veio novamente essa questão da diplomacia, e eu tive uma epifania. Eu me dei conta de que a única pessoa que poderia me dizer se eu ia fazer ou não era eu mesma. E aquilo foi um raio na minha cabeça. É uma história que eu conto em mais detalhes no meu TEDx. Vocês podem procurar Mayra Castro, TEDx, que está lá. E fui bater na Suíça, que já é fora da curva, né? Então, eu saí de Belém do Pará direto para um dos países mais desenvolvidos do mundo. Cheguei lá sem falar inglês, sem falar francês, eu não sabia nada de Suíça, nunca tinha visto inverno, não sabia o que era Europa, morar fora de casa. Foi tipo aprender a nadar em mar aberto. Vai! E aí, acabei fazendo uma jornada de 6 anos, né, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas foi uma jornada desafiadora, de ter que aprender francês em 6 meses ao invés de 2 anos, entrar na faculdade, ser expulsa 2 vezes porque eu não tinha as notas suficientes, e aí vem a pergunta, como foi que eu consegui, né? Então, basicamente, o que eu descobri na vida é que empreender é muito mais do que montar uma empresa. Vai bem mais além. Eu vejo que um bebê, quando ele levanta e cai para aprender a andar, aquilo para mim é empreender. Então, o espírito, na verdade, já faz parte da nossa vida enquanto ser humano, né? Que é botar algo de pé com bastante resiliência. Então, a minha vida perpassa a questão da resiliência. O que aconteceu comigo? Em 2014, eu fui contratada pelo governo da Suíça para voltar para o Brasil e montar o consulado científico deles aqui em São Paulo. Ou seja, aos 30 anos de idade, eu tinha o desafio de montar do zero um órgão governamental estrangeiro na maior cidade do país. Mais uma vez, me jogaram em mar aberto para aprender a nadar. E foi assim que eu comecei a minha jornada em São Paulo. Foi uma cidade que eu já cheguei decidida que eu iria amar, porque eu tinha determinado que um dia eu ia morar lá. Em 2011, de férias, quando eu vim para o Brasil, eu passei na Paulista, na frente do prédio da Fiesp, e falei, quero morar nessa cidade. E lá comecei toda a minha jornada de intraempreendedora, porque foi basicamente o que aconteceu comigo, né? Eu tive que intraempreender e botar de pé uma estrutura como aquela, né? Que era bastante desafiadora por várias razões.
Só que aí, eu trabalhei com diplomacia científica, realizei meu sonho de criança, trabalhava com diplomatas e fui diretora desse escritório durante 4 anos. E aí, em 2018, eu resolvi fazer o quê? Pedir demissão. A um dado momento, eu me perguntei, tu realizaste teu sonho de criança e qual é o sonho da mulher que tu te tornaste? Isso é o tipo de pergunta que você tem que pensar 2 vezes antes de fazer, porque isso pode decidir o rumo da tua vida. Dito e feito, larguei um sonho, larguei um bom salário, larguei tudo que a sociedade tinha me dito que era de sucesso. E me aventurei completamente. E aqui começou uma outra fase que demorou 2 anos e meio, tá, gente? Até eu criar a minha marca pessoal, mairacastro.pro, né? Que agora eu estou confortável, né? Eu criei a minha própria profissão, eu me autodeclaro designer de conexões e parcerias, porque foi o que eu achei de comum em toda a minha vivência profissional, que mistura de desarmamento nuclear, tráfico de mulheres, ciência e inovação, desenvolvimento de negócios. E até a época que eu era diretora da Swiss Next, eu deixava tudo, cada qual na sua caixinha. Quando eu fui, na verdade, montar minha própria vida, eu tive que trazer tudo isso e passar por um processo de desconstrução e reaprendizado, né? Porque, basicamente, quando tu pões alguma coisa para fora, você tem que fazer isso. E aqui vem minha primeira lição, que é o seguinte: qual é o teu porquê? Se tu estás montando uma empresa, uma startup, o que quer que seja, o porquê é importante, porque ele é emocional. As pessoas sentem o teu porquê, porque é ele que te move. Quando tu estás enraigada no teu porquê, pode chover, chuvete, tu não vais desistir, tu não sabe nem o porquê tu não está desistindo. Então, essa é a primeira lição que eu aprendi. Define qual é o teu porquê. Eu sabia o porquê eu fui embora, eu sabia o porquê eu criei a Swiss Next e eu sabia o porquê que eu pedi demissão. O meu último porquê, ele é baseado em qualidade de vida e liberdade de tempo e espaço. Então, os trabalhos que eu faço hoje, eles têm isso como premissa, porque eu precisava balancear a minha vida. Eu trabalhava muito e amava, ok? Mas eu percebi que eu ia seguir um caminho que mais lá na frente ia me trazer consequências que eu não queria, então eu tive a coragem de puxar o freio de mão antes. Então, hoje, né, como é que está essa minha construção? Primeiro ponto que eu quero dizer com relação a São Paulo, agora está falando de Belém, é o seguinte: quando tu tens a conectividade e diversidade, você tem um ecossistema. Isso é a natureza, que seja uma selva de pedra, como São Paulo, ou uma selva como a Amazônia. Tendo conectividade e diversidade é o que faz um ecossistema, e nós temos isso muito bem estruturado em São Paulo. Por isso que as coisas elas eclodem nessa cidade, porque essa que é a beleza de um ecossistema quando você olha para a natureza. É a interconectividade, na verdade, só para falar um pouco melhor, é um interligado ao outro, né? Então, as possibilidades dessa pesquisa vantagem de estar fisicamente está toda lá, né? Continua fazendo parte do ecossistema, inclusive mais do que Belém. Então, essa é a minha primeira mensagem, né? E meu primeiro aprendizado com relação a São Paulo. E aí, dentro dessa jornada de São Paulo, eu acabei trabalhando muito com o Seed Stars World, do qual eu sou embaixadora no Brasil. O Seed é uma startup suíça presente em quase 100 países, conectando o ecossistema, selecionando, né, quem vai ganhar a final e várias outras coisas. E a gente falava uma coisa muito interessante, né? Eu sou jurada deles até hoje, de startups, das competições, que é a questão de time, produto e mercado, não é? E aqui vai uma questão, vamos falar de produto. Isso aqui é legal. Quando a gente pensa em produto, sempre vem em mente o quê? Você resolve um problema ou vislumbra uma oportunidade. Eu achei uma terceira via, ano passado, no meio da pandemia, que eu achei super interessante e queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: é um cara chamado Vishen Lakhiani, que criou uma empresa chamada Mind Valley, de desenvolvimento pessoal. O que o Vishen diz? Que quando você cria uma empresa baseada nos teus valores, no teu DNA, fica muito difícil alguém competir contigo, porque é uma coisa única. Isso eu achei interessantíssimo, né? E eu queria compartilhar aqui com relação a essa questão de produtos, né? Quando a gente põe no mercado. A outra coisa é equipe.
inevitavelmente, todo mundo olha para saber quem é que está por trás de qualquer negócio, né? E aqui vem a primeira coisa que é, assim, a raiz da minha transformação, que é marca pessoal. Tem uma frase que eu amo de uma poeta americana que eu utilizo sempre, a Maya Angelou. Ela diz assim: as pessoas vão esquecer o que tu disseste, elas vão esquecer o que tu fizeste, mas elas nunca vão esquecer como tu as fizeste sentir. Então, quando tu estás fazendo um pitch ou o que quer que seja, a tua história, a tua marca, o teu DNA, ela cativa, tá? E eu sou prova viva disso daí. Não vou falar nessa porque a gente está com pouco tempo, não vai dar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de equipe, qual é a marca dessa equipe? A gente não é só uma máquina de execução. Né? Eu trago essa provocação, né? E a minha marca pessoal, ela vai além, só para explicar um pouco do resultado que isso pode trazer. Eu fui gerente, fui diretora, né? Aquela escadinha ali, linear que a gente tem na carreira corporativa. Depois que eu me joguei, eu virei líder, eu virei diretora, virei com títulos aí ao meu redor, tudo baseado na minha marca pessoal, porque eu não tenho uma empresa por trás, eu não tenho um cargo. Então, se me procuraram, deve ter sido alguma razão, né? Então, essa é uma questão com relação à equipe. A outra é networking. Adoro falar de networking porque eu vivo disso, gente. Networking é um organismo vivo. Você alimenta. Um dos grandes equívocos que as pessoas fazem em networking é ir fazer networking esperando algo, querendo algo. Não acontece. Você primeiro serve. É causa e efeito, ação e reação. Então, para se montar uma empresa, você precisa estar conversando com pessoas, interagindo, porque no meio disso pode sair um insight que você sequer imaginou antes. Então, com relação a essa parte, né, da tua startup, a questão da equipe, marca pessoal e networking é fundamental. Faça networking no elevador, com uma pessoa que vem limpar a tua casa, fala com o diretor de uma área que não tem nada a ver com o teu negócio. É aí onde está a diferença. Agora eu vou puxar, né, para o mercado. Eu estou em Belém do Pará, né? Então eu vejo que um dos desafios de São Paulo é a competitividade, muita gente, saturação e por aí vai. Então, dentro do diferencial, eu fico me perguntando, e se a minha startup, a minha empresa olhasse para outros mercados que poucas pessoas estão olhando? Né? Ponto de interrogação. O outro ponto é nichos não explorados. Vamos pegar aqui o mercado de fintech, dos desbancarizados, que há anos atrás ninguém estava olhando. Será que dentro do mercado que eu estou atuando não tem alguma coisa que ninguém esteja fazendo? Olhando? Né? Daí podem sair inovação de tudo quanto é jeito, né? Então, essas são as duas provocações que eu faria com relação ao mercado, né? Será que não tem nada que eu não poderia servir de diferente? Tem uma estratégia que eu não vejo muito utilizada no Brasil, mas eu olho com muito carinho, que é a estratégia do Oceano Azul. Então, eu mesma tive que aplicar isso quando eu saí do mercado, né? E esse ano eu vou olhar para isso novamente para fazer essa abertura, né, de mente. Vou dar um exemplo. Um dos meus maiores produtos hoje é palestras. Eu adoro estar falando como eu estou falando aqui. E aí eu fui entender o que estão oferecendo. O que fazem de diferente, né? Então, eu estou mapeando o que os palestrantes fazem, quais são os tipos e que coisas diferentes eu posso servir. Porque tudo passa dessa questão de você servir, né? Uma empresa, um processo, uma metodologia é um meio para. Né? Então, vou entrar, saindo aqui dessa população de equipe, produto e mercado e voltar para resultados. Mercado racional, linear, processos. Aí chega a pandemia e acaba com tudo, né? Avacalhou com tudo que a gente criou até agora. Que bom que isso aconteceu, porque está nos fazendo repensar várias coisas, né? E uma das coisas que eu tenho observado muito comigo é no que eu quero focar? Processo ou no resultado? Porque quando tu focas no resultado, o caminho que tu vai seguir, ele é uma consequência e ele é um meio, ele não é o objetivo em si. Né? E nos dias atuais de tanta, como é que se fala, imprecisão, né? Caos e um mundo muito incerto, a gente tem que saber o que quer e como vai chegar lá, a gente vai descobrindo no meio do caminho. Não tem GPS,
né? Então, eu vejo que isso é uma oportunidade para a gente repensar o nosso foco, né? Então, hoje eu foco mais no que eu quero, qual resultado eu quero gerar para mim, para as pessoas. Os processos eu vou criando ao longo do caminho e a gente vai errar, vai aprender. Até porque nós somos parte da natureza, a natureza não sabe o que é fracasso. Essa aqui é a verdade. E aí, vou terminar falando de uma coisa aqui, gente, tá? Que eu estou falando de natureza, chamada estratégia e inovação. E tem uma gata aqui do meu lado que aparece coisas de inovação online. Vocês ouviram falar em biomimética? Parte de mimificar e imitar a natureza? Não sei se já ouviram falar. Então, essa é a minha mais nova obsessão. Porque eu utilizava muito a arte da guerra do Sun Tzu, e utilizo até hoje. Olho, né, para o Silicon Valley, a Suíça, que eu trabalhei, né, é um dos países mais inovadores. Aí eu me dei conta de que a natureza está inovando há bilhões de anos. Então, o que acontece? Hoje, eu observo as minhas plantas. Juro para vocês, eu observo as plantas que eu tenho em casa para entender várias coisas de mim, sério. Porque a natureza está aí para isso, gente. Um dos grandes exemplos que a gente talvez não saiba é que o trem-bala, ele se inspirou na natureza para poder tirar um problema que era o barulho que se fazia a um dado momento quando aquele trem começava a andar. Eles passarinho ao homem. E tem várias intenções, acho que a mais clássica é o velcro, né? O famoso velcro, nada mais do que uma mimificação transformada em um produto comercial. Então, essa é uma das coisas que eu tenho utilizado muito, de olhar para a natureza como fonte de estratégia e inovação, porque ela já está aqui fazendo isso há muito tempo, né? E como a gente transforma isso, né, num produto para o mercado, para o nosso mundo humano, é o X da questão, né? Mas fica a minha provocação, para quem quiser inovar, vamos olhar para a natureza. Conversa com um biólogo em vez de ir lá no Silicon Valley, de repente ele pode te achar uma solução que deve ser bem mais interessante e inovadora, disruptiva, no mínimo incremental. Essa aqui é a minha questão. E aí, para finalizar, voltando à questão lá de cima, né, sobre capital, capital não é financeiro. Por isso que eu perguntei de que capital a gente está falando. Hoje em dia, vocês vão concordar comigo, capital emocional conta. Não é verdade? Então, eu faço essa provocação para que a gente pense em que tipo de capital eu quero. Eu falo com as pessoas, né, que já são ricas, e quando eu leio, eu falo que dinheiro é energia. Eu falei, tá, se dinheiro é energia, o que eu posso fazer para atraí-la, né? Começa com emoções. Então, fica aí a provocação, né, para que a gente pense que tipo de capital a gente tem. Eu vou falar do meu. Meu capital social é minha maior riqueza hoje. Maior do que o meu financeiro, né? Então, o meu capital social, minha rede de contatos, hoje ela vale muito mais do que a minha conta bancária. Espero que isso mude, mas a meu capital social é meu maior capital. Meu capital emocional é meu segundo investimento, né? Para que aos poucos eu consiga ir criando o que quer que eu queira, né? Então, queria deixar isso aqui como última provocação. E aí eu volto a bola para a Simone. Muito obrigada. Foi ótimo, Mayra, excelente, muito bom. A gente pode, eu acho que é legal a gente já trabalhar com a apresentação com Brenda, e aí, ao final, a gente traz o nosso bate-papo e vocês também podem interagir, eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Então, Brenda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom, Mayra, eu adorei. É bom ser a segunda. Gente, vocês conseguem liberar para eu compartilhar minha tela? Que ela não tá habilitado. Já está liberando? Eu liberei agora. Foi. Agora. Foi sim. Vamos lá. Deixa eu só pôr no modo vídeo. Vocês estão enxergando? Opa, ficou na última, sem querer, eu revendo. Vamos lá. Eu queria trazer uma visão um pouco mais geral. Acho que a gente vai conseguir se complementar muito bem nessa conversa e render bons insights e bons frutos desse bate-papo. E aí eu queria contar um pouco para vocês sobre a Anjos do Brasil, mais do que sobre mim, porque eu acho que isso já vai trazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, contando sobre a Anjos do Brasil. Quem não conhece, a gente é uma organização sem fins lucrativos
que trabalha pelo fomento do investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação. Como que a gente faz isso? A gente é uma rede de investidores, a gente trabalha com cultura, conhecimento e a gente tem muitas relações, tanto políticas, públicas, quanto relações institucionais e parcerias. O que significa, né? Quem participa hoje da nossa rede? A gente tem hoje 460 ou 70 investidores pelo Brasil, e hoje 10% são mulheres. A gente tem um trabalho muito grande para trazer mais mulheres para o grupo. A gente tem o MIA dentro da Anjos do Brasil, que são mulheres investidoras anjo, e é importante trazer esse 10%, a gente fala disso mais para frente, mas porque eles são extremamente presentes na rede. Assim, as mulheres, se você perguntar para quem está dentro da Anjos do Brasil, parece que tem muito mais, porque as mulheres são muito presentes. E aí todo mundo que está numa rede de anjo são pessoas que são C-level, gestores, empresários que podem trazer um aprendizado para as startups que captam com uma rede. E aí eu vou simplificar um pouco sobre o que é o investimento anjo, como funciona esse processo, para todo mundo estar na mesma página e entender como que funciona essa realidade, né? Ele é um funil super desafiador para todo mundo. Esse número não é nem Brasil, esse número é basicamente mundo, Estados Unidos, Europa, ele é desafiador mesmo. E acho que é legal a gente falar, então, um motivo para você buscar investimento anjo. A Mayra comentou, e eu queria reforçar isso, que nem sempre você precisa começar pelo capital e que existem diversas formas de capital, né? Então, a FINEP acabou de contar, né? A FINEP mesmo tem mais de uma forma de capital, a gente tem rede de anjo, a gente tem fundos, a gente tem muitas opções, e é importante conhecer o que cada uma delas entrega para você entender o que faz sentido para a sua empresa ou não. Isso faz parte do seu planejamento, né? Então, falando sobre o investimento anjo, o motivo para você buscar é você está procurando um product market fit, então você quer entender se o seu produto, como ele vai se encaixar naquele público que você atende, apesar de já estar funcionando, você ainda está ajeitando essa venda dele, esse uso, ou para você escalar, então eu já consegui fazer com que as pessoas usem ele, preciso de dinheiro para fazer isso crescer e ajuda com uma estratégia também. E você não está no limite do seu caixa, então é importante quando você for buscar um investimento que você não pare, não só vá atrás disso quando estiver desesperado, né? Corda no pescoço, porque isso complica muito, dificulta muito todo o processo. E aí, em paralelo, né? Quais não são os motivos? Então, não é para desenvolver o protótipo MVP, existem outras formas que são muito mais relevantes para você desenvolver o seu protótipo, outras captações. Não é também para ser salário em maioria, e não é para ser o fluxo de caixa da empresa. O que os investidores olham na hora de entender se faz sentido realizar um investimento anjo? Primeiro que o MVP da startup, da sua empresa, já precisa estar rodado, já tem que estar funcionando. O MVP, né, é o mínimo produto viável, então já tem alguma coisa que prove que a sua solução existe, que ela funciona, que você tenha métricas sobre ela. Quando vocês trazem métricas, a pessoa que está discutindo, não necessariamente seja um investidor, um potencial cliente, quem quer que seja, você consegue provar tudo aquilo que está carregando. E eu sei que vocês sabem disso, todos nós sabemos disso, mas é muito importante a gente relembrar o quanto isso é relevante. O tamanho do mercado. E aí, quando a gente diz tamanho do mercado, é aquilo que a Mayra falou, se você está num nicho, então qual que é esse seu nicho? Mostra isso, que ninguém está lá, então como que você vai explorar ele? Como que você vai conseguir fazer isso melhor do que as outras pessoas? Isso ajuda muito a entender o caminho que você vai seguir. E aí, cap table organizado e time completo significa que você tem um quadro acionário que está organizado e o time completo são pessoas importantes nos cargos da empresa. Então, se você tem um CTO, se você tem desenvolvimento, por exemplo, se você tem um CMO, se você trabalha com marketing, enfim, aí depende de cada caso. Isso daqui eu acho muito legal de vocês terem em mente, que é o que você precisa levar para os seus investidores ou para quem você for apresentar a sua empresa. Primeiro, o problema que você está resolvendo, e aí não é para ser um problema genérico, né? O que você de fato resolve, o que de fato está sendo feito na sua solução. Qual que é o seu mercado e a sua inovação dentro dele? Se você está num nicho, como que é esse nicho? O que você traz de inovador? O que você traz de
relevante, né? Que não seja mais do mesmo. Como que o seu time vai poder fazer isso, mostrar que isso vai dar certo, que você vai fazer crescer, quais são as suas realizações. Então, hoje em dia a gente tem tais e tais números, a gente conseguiu fazer tantas coisas, nossa evolução foi tal, isso é super relevante. E quanto você busca de captação. Saber quanto você quer e onde você vai aplicar, mostra para uma pessoa, para o investidora, que você realmente sabe onde quer chegar e como vai chegar e como ele pode te apoiar. Então, você não quer só o dinheiro. O que você quer daquela pessoa? Você quer que ela te ajude com vendas, quer que ela te ajude com marketing digital, você quer que ela te ajude com desenvolvimento, com tecnologia. Isso é muito relevante para eles ouvirem. E aí, falando brevemente, como funciona uma rodada de investimento anjo? Normalmente, os cheques vão de 200 a 800 mil, ou então 1,5 milhão quando entram outros fundos e outras redes. É um processo com algumas etapas, até 3 etapas, que ao todo leva 5 meses, né? Desde o dia 0 que você se inscreve até fechar uma captação. A gente sempre recomenda que startups comecem uma captação, se fizer sentido, com 8 meses antes, para você ter todo o tempo do mundo para fazer as coisas necessárias e fazer sua escolha e estudar. Mas 6 meses já é mais do que suficiente. Bom, aqui eu acho que a gente não precisa entrar, mas são as etapas que vocês, como empreendedores, podem passar entrando num processo de seleção. E aí eu queria falar um pouco sobre as mulheres nesse nosso ecossistema e principalmente dentro da Anjo do Brasil, porque eu acho que é importante vocês entenderem a realidade, para daí sim a gente falar brevemente sobre isso agora, e aí acho que falar com perguntas, né, responder sempre ajuda mais. O que eu acho importante, e é uma pena que eu acho que a gente não tem tantos homens hoje aqui ouvindo, né? Isso seria muito legal. O quanto a diversidade gera resultados que são mais consistentes para a sociedade, né? Então, a gente tem que entender que não é uma questão simplesmente de que é importante, que afeta todo mundo. Ele é melhor de maneira justa, ele é mais rentável economicamente, são pessoas mais diferentes, que conseguem agregar mais valor, e isso faz toda a diferença dentro das startups que a gente leva para Anjos do Brasil. Disso eu posso falar porque a gente está vendo acontecer, né? Então, quando as empresas têm um conselho consultivo com mulheres, às vezes os empreendedores são homens, os founders, ou então os founders são mulheres, e tem um grupo diverso, tem um grupo onde você consulta aquelas pessoas, você tem mentores que você busca diversificar, faz toda a diferença no momento de crescer e de ver diferentes maneiras de elevar a sua startup para a próxima fase. E o que é curioso, né? Como eu falei, a gente tem 10% das investidoras da nossa rede, aliás, dos investidores da rede que são mulheres, e ainda assim elas são extremamente presentes. Mas, por outro lado, a gente tem quase 20% das startups avaliadas do ano passado que eram lideradas por mulheres. E aí, quando a gente diz lideradas, são CEOs, ou então CTO ou CMO, alguém que seja extremamente relevante na participação da empresa, né? E aí, não só que tenha uma pequena participação e tal, é realmente alguém que estava lá e participou do processo. Isso é muito legal, porque a gente conseguiu ver casos em que elas souberam se destacar muito e em diferentes estratégias, diferentes formas, diferentes comunicações. Isso elevou a conversa, porque realmente estava uma diversificada no que os investidores conversam, no que eles veem, e isso era muito legal. E aí eu queria, para terminar, contar de 4 casos que a gente teve no ano passado. Não são todos esses, não são só essas 4 que são startups investidas que eram lideradas por mulheres, mas acho que aqui é legal que a gente traz um pouquinho de cada visão, para vocês verem o quanto é diverso e o quanto não precisa seguir um padrão, desde que realmente resolva um problema e esteja atendendo talvez um nicho de mercado que outras pessoas não estão olhando, né? Então, a Holistics, eu deixei aqui os nomes, vocês podem pesquisar as empresas, conhecer um pouco mais. Holistics é uma startup de wellness, né, de bem-estar. Eles promovem produtos que funcionam como mini hábitos diários. E eles são hábitos que são mais saudáveis. Então, quando você entra no Instagram deles, você vai ver que tem vários produtos que você encontraria em outros lugares. E qual que é a grande questão da Holistics? São 2 empreendedoras extremamente comunicativas que sabem criar um hábito e um engajamento e uma comunidade.
E aí você vê como esse é um outro tipo de inovação. Você entra lá e vai comprar, você não vai necessariamente comprar de lá. Você vai talvez até encontrar em outros lugares algo semelhante, mas não é isso que você está comprando ali. Você está fazendo parte de uma comunidade, você está fazendo parte de um grupo, e elas sabem construir isso de uma maneira que é extremamente inovadora. E é legal a gente entender que o que está diferente aí não necessariamente é o produto, e sim o nicho com que eles estão conversando, e que isso é visto muito bem pelos investidores. Já a Mold-me é uma startup de moda que tem uma solução super específica, que é para modelistas de encaixes automáticos. Essa é uma dor que, se você não é do setor, talvez você não tenha nem ideia que ela é tão grande, mas é um trabalho que se perde muito dinheiro e muito tempo dentro da indústria da moda, e eles souberam pegar esse nicho, pegar esse problema, encontrar investidores que entendessem essa dor e crescer com isso. A Bebida na Porta, eu acho que é legal a gente contar que é uma startup que é até assim uma questão de é logístico, é varejo, ou é bem de consumo. Eles fazem a compra de bebidas, eles fazem, né, a venda, na verdade, de bebidas a preço de supermercado de maneira online. Eles falam, nossa, e qual que é a vantagem disso, né? Posso ir no mercado e pronto. Só que eles têm uma agilidade super rápida, eles são com uma logística super estruturada, eles conseguem vender para muitos fornecedores diferentes. E aí, tudo isso faz com que as pessoas entendam o valor que talvez a gente não perceberia por ser algo que a gente considere pequeno. E no fim não é, né? E elas conseguem provar isso como? Levando números. E a Jéssica, empreendedora da Bebida na Porta, tem uma história muito legal que ela fez esse aplicativo já. Ele deu super errado, ela fala isso, tem isso até no nosso YouTube. E depois ela falou, não, vou desistir, vou fazer de novo. Fez, conseguiu entregar, achou onde estava o problema, e aí sim foi captar investimento. Então, é isso, ela não desistiu, ela sabia que ela ia chegar lá e ela chegou, né? Tá chegando, lógico, é uma jornada. E por último, a Go Mining, que é de educação, uma edtech, eles fazem análise e avaliação de textos de forma automática, e aí é específico para cada aluno, é personalizado. É muito legal ver todo esse mix e ver diferentes posturas, diferentes inovações que aparecem todos os dias dentro do nosso ecossistema, né? Vou passar para a Simone, porque daí a gente consegue bater um papo e tirar algumas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada demais, Mayra. Brenda, foi excelente. Eu queria começar perguntando sobre essas startups que você acabou de falar, Brenda, e o momento da captação, ou seja, todas elas conseguiram investidores anjo e foram crias, ou seja, ali do processo do anjos, e elas conseguiram efetivamente se posicionar de uma maneira estratégica no mercado em que atuam. E o que você viu que foi mais desafiador para cada uma delas? O produto, a crença de que valia a pena investir, a dúvida sobre, por exemplo, uma startup ligada à entrega, né, de comércio de bebidas, né, ser liderada por uma mulher, enfim. Como é que você vivenciou essas situações dentro do Anjos? Na verdade, o que eu vejo que é muito comum, e aí é difícil, eu não posso afirmar que isso é um dado, né, porque é uma percepção, não tenho isso mensurado, é que as startups lideradas por mulheres, no geral, foram um pouco mais além, sem buscar investimento anjo. Aliás, investimentos no geral. Então, quando a gente olha, a gente vê que aquelas mulheres, elas já fizeram muitas coisas, elas já fizeram mais de uma vez aquela empresa, muitas vezes, elas estão desenhando muito bem aquilo e elas já chegam com uma comunicação, uma história, uma empresa, e o time delas, estão elas como pessoas extremamente estruturadas. E aí você tem muito menos espaço para os investidores não confiarem no que está sendo dito ali, elas sabem transmitir muito bem tudo isso. E eu acho que esse é um desafio que talvez elas tenham encontrado lá atrás, porque foi difícil, com certeza, né? Eu não posso afirmar porque eu não vivi o que elas viveram, mas eu sei que foi, elas contam. E, ao mesmo tempo, elas souberam chegar lá na frente extremamente preparadas e foram com tudo, e foram captações super rápidas, super estruturadas, super bem desenvolvidas, e que talvez não teriam dado certo se elas não tivessem ido tão longe por conta própria. Perfeito. Ou seja,
perseveraram e, ao mesmo tempo, formataram bem o negócio, né? Desenvolveram bem os seus MVPs, né? E ganharam musculatura para poder ir para as rodadas de investimento com mais poder de argumentação e também de fatos e dados na mesa para apresentar para os investidores, né? Tem uma pergunta nessa linha aqui no bate-papo, acho que para todas mesmo, né? Se vocês têm a sensação que mulheres têm mais dificuldades para captar investimento. E aí, meninas? É difícil afirmar isso. Vai, Então, Mayra, por favor. olha, assim, falando em dados, né? Eu não tenho dados para falar sobre isso. Tem duas coisas aqui quando se trata de, né, chegar na captação ou até mesmo financiamento, é que é mais difícil. Eu acredito que se for você, enquanto mulher, apresentando para uma banca só de homens, a gente já tem para encarar, certo? Agora, a questão que eu penso é sempre essa: que estratégia eu vou montar para lidar com a situação que eu tenho na minha frente? Porque se esse for um caso, tem que ser bastante estratégica para poder, né, inverter essa situação. Porque, para mim, gente, no final das contas, a gente está lidando com seres humanos. Quando a gente conhece com quem a gente está lidando, com quem a gente está falando, eu acredito que você consegue reverter a situação. Mas, de maneira geral, na minha percepção, eu acredito que sim, deva ser mais difícil. Eu posso falar? Fala, Por Mariana. favor. Não, mas então a gente, quando estava desenhando Mulheres Inovadoras, a gente fez algumas pesquisas sobre isso, né? E tem estudos internacionais que mostram, sim, que existe essa diferença, que as mulheres, elas não só têm mais dificuldade de captação, quanto quando elas conseguem, nos Estados Unidos, foi feito um mapeamento nos Estados Unidos, quando elas conseguem lá a captação, elas conseguem, em média, 23% menos dos valores. E teve um estudo também da HBR, que foi bem interessante, que falava que os fundos de investimento, quando eles entrevistavam os empreendedores, mais ou menos 60% das perguntas que eram feitas pelos empreendedores homens eram perguntas que eles chamaram de perguntas de promoção. Uma pergunta sempre que, de alguma maneira, gerava uma empolgação, digamos, assim, na resposta. Então, como é que você ganha? Como é que você vai escalar? Como é que você vence? Como é que você vai conquistar tal mercado? Enquanto que as perguntas voltadas para as mulheres, e aí na mesma proporção, 60 e poucos % das perguntas voltadas para as mulheres, eram perguntas de prevenção. Ou seja, como é que você não quebra? Como é que você vai fazer quando a sua família ou seus filhos, alguma coisa? Né? A mulher tem família também, né? Esse universo, assim. É verdade. Mas enfim, dá um debate extra, né? E aí tinha essa questão justamente de que as mulheres elas recebiam assim, perguntas com outro viés. E que isso naturalmente fazia com que elas também fossem murchando, né? Porque elas estavam sempre se defendendo. Enfim, fazer uma contribuição. Não, excelente. Baseado em pesquisa, né? Isso aí. Só para intervir, sou Marco, do outro diretor de São Paulo, e sou investidor anjo, então sou homem aqui dentro, então, assim, conheci Cássio desde o início da Anjo do Brasil, da São Paulo Anjo, na realidade. Eu acho que aqui, normalmente, se faz um pouco de confusão quando se fala em startup de captação, sempre pensando o VC. O VC, o Venture Capital. O problema é antes do VC. São os anjos que faltam. As pessoas que acreditam na startup quando não tem faturamento nenhum. Isso é o grande problema. É um problema, normalmente, que tem já com, digamos assim, as startups normais, assim, quando a gente fala startup assim, que já está organizada e tudo, mas também isso é um grandíssimo problema, ou seja, isso ninguém acredita, isso é um grande problema que com certeza, para uma startup uma mulher ainda maior. Você vê sempre o filé mignon, não? O VC fala, nossa, adorei a sua startup, mas não é ainda o momento.
não é ainda momento. Ou seja, o cara que, normalmente, por isso a gente sempre fala, os anjos, assim, como Anjo do Brasil, as nossas redes, tem que ter um monumento, porque aqui o BC, com certeza, agora está começando, mas não faz pouquíssimo venture. Ele tem métricas, ele tem números, se tem um faturamento, ele não aposta, ele faz um cálculo matemático. Agora, quem aposta e quem coloca investimento anjo na parada é o investidor anjo. E aqui, normalmente, se misturam as coisas. Você fala de startup, como se fala startup que acabou de um processo de aceleração, como uma startup que já está na terceira, quarta rodada, fatura 100, 150 mil reais por mês. Não é a mesma coisa. O grande problema é isso. E a gente percebe isso com a empresa acelerada no Founder, como outras. E isso, com certeza, por as mulheres, pior ainda. Entendeu? E não é somente por negócio de preconceito, também porque elas têm também, às vezes, a cuidar da família, tem atividade a ser feita, a gente normalmente sempre pensa 100% dedicação total do founder à empresa. Como pode fazer uma mulher que, de repente, tem que cuidar dos filhos? Então, isso não é fácil. Esse é o estereótipo a ser quebrado, porque, afinal dos contos, os filhos também são dos homens, né? Então, foi o que ela falou, só ser mãe solteira, e aí tudo bem, assumiu o seu filho sozinho. Então, assim, eu acho que, de fato, as mulheres elas têm que partir para cima, gente, não tem saída. Na hora que vier uma pergunta dessa natureza, vai para cima com uma contra-pergunta, porque aí você quebra as pernas do cara, entendeu? Então, assim, mas Simone, a dica da Mayra... Não pode ficar assim, e agora o que eu vou responder? Mas seria interessante também ver quantas mulheres apostam em startup de mulheres. Isso também, isso é uma provocação que às vezes passa. Porque tem muitas investidoras mulheres que apostam em outras startups, não apostam nas mulheres. Isso é interessante, ou seja, você fala que falta muitos investidores, mas onde startup das mulheres investe as mulheres? Isso também às vezes tem entre as mesmas investidoras de carteirinha, tem uma certa desconfiança. Isso te falo, não é somente culpa do lado, mas eu acho que precisa refletir. Eu estou falando assim, porque a gente é bom ter este debate, um pouco de polêmica, não? Tem homens, tem mulheres, assim, polêmica positiva, estou falando, mas muitas vezes você vê, startup de mulher, startup de homem, assim fala, gostei, mas assista não é momento, eu prefiro, esse me dá mais, isso me dá segurança, entendeu? Eu gostei muito, particularmente, desculpa, assim, pegando o gancho do que a Brenda e a Mayra falaram, né? Só 10% dos investidores anjos são mulheres. Então, a plateia é masculina. E a Mayra falou, se eu sei como é minha plateia, eu me planejo, a minha estratégia é como que eu vou atuar. É uma pena que é um dado, né? Que seja parte dessa saída, sabendo que você tem que adaptar a sua forma de falar. Mas acho que a dica fica assim, né? Sabendo que a plateia é masculina, com certeza eu, como apresentador, se eu tenho uma plateia majoritariamente masculina ou feminina, eu vou falar de uma forma diferente, né? As mensagens são diferentes, os gatilhos emocionais, o que eu vou trazer na apresentação, eu vou tentar adaptar. Eu não sou especialista nisso. Acho que a Simone e a Mayra entendem muito mais, mas acho que essa dica é bem válida, né? Total. Majoritariamente, você vai estar falando para investidores homens. Então, esse fine-tune, né, ele tem que ser feito para que você vá preparada e leve fatos e dados, né, materialidade, que é algo super valorizado, né, cada vez mais, e no universo masculino, certamente, cada vez mais, também sempre foi, para que você possa mostrar os diferenciais da proposta de negócio que você está fazendo. Eu acho, só para acrescentar e acabar aqui, eu acho que é importantíssimo não colocar muros, não colocar barreiras, porque às vezes tem a tendência de criar grupos, sabe? Gente é mulher, gente investe só mulheres. Não, eu acho que os homens que não investem na empresa é mulher é um idiota, desculpa, não dá potencial. Não é porque, entendeu? Você tem valor, não é homem e mulher que conta lá. Se o cara não entra, ele perde uma oportunidade, perde grana, porque a startup vai voar. E isso é o negócio. Às vezes você cria, sabe? A gente faz o grupinho. O homem entrou, nossa, não pode entrar homem, nossa, está proibido. Então, eu acho isso errado. Vocês são fortes, mas juntos a gente é mais fortes. Estou falando do ponto de vista assim, não é para ser assim, absolutamente. A gente tem a diretora, a Simone, tem a Paloma, que acabou de trabalhar. A gente trabalha super bem, mas esta lógica
que só com o homem vai bem, ou só com a mulher vai bem, acho que é errada. Para mim, se a startup é boa, startup é de todos, pode ser de mulheres, pode ser de homens. A mulher, inclusive, pode entrar a investir numa startup de homem, porque acha que nesta startup tem métricas que são boas, não porque não tem. O mesmo vale por homem entrar na startup de mulher. Deve ter, para mim, uma lógica muito mais objetiva, onde você fala, a startup vale, é uma startup boa, e eu tenho critério de avaliação muito mais técnicos, como deveria ser. E se a startup é boa, eu investo, mulher, homem. Mas é por isso que a gente tem que fortalecer o ecossistema, porque, na realidade, os elementos intangíveis, eles também contam muito nessa tomada de decisão. Então, além dos fatos e dados, tem os estereótipos que vêm por gerações e que sim impactam na tomada de decisão numa hora dessa. Então, por isso que não é o clubinho, mas, ao mesmo tempo, você conseguir fortalecer o ecossistema, inclusive, de investidoras, né, para que haja essa equidade, né, de mulheres investindo em startups que são mistas, e, aliás, a maioria das startups são com mulheres, homens. Então, assim, são essas barreiras que têm que ser realmente, eu acho que, desconstruídas, né? E que vêm do imaginário coletivo geracional, né? São várias gerações que operaram dessa forma, e isso foi sendo transmitido de geração em geração, e é por isso que a gente está aqui hoje nesse webinar. Mayra, queria falar alguma coisa, por favor. Eu quero, já pegando o gancho do que o Rafa falou e misturando aqui um pouco de tudo, eu lido até hoje muito no ambiente masculino. Já tive que liderar homens. Travou, Mayra. Pesado. Voltou. E Voltou. Bora? Então, quando fazer uma apresentação, é muito normal tu focares no negócio e na apresentação. E eu queria chamar a atenção para a questão de psicologia e estratégia. Porque quando tu vais fazer o teu pitch, eu acho fundamental entender quem são essas pessoas que estão na minha frente. Porque uma palavra que tu fales na tua apresentação que ressoe com alguma coisa de alguma daquelas pessoas, isso vai fazer diferença. Então, é psicologia e estratégia, né? E aí, gente, a questão é, decisões, elas são tomadas emocionalmente. Exatamente. Não sou eu, Maíra, que estou falando, tá? Isso é pesquisa científica. Então, antes de tomar a decisão, né, você já decidiu emocionalmente. Então, vale a pena dar um passo atrás para analisar com uma perspectiva um pouco mais psicológica e emocional, para ter que usar para utilizar isso como estratégia, né? Então, assim, eu tive que fazer isso. Uma coisa muito boba que a Ana Paula Padrão falou há anos atrás, que eu me vi fazendo. Gente, o meu tom de voz, ele muda automaticamente quando eu estou no ambiente masculino. Eu nem me dou conta. Ele muda. A minha linguagem, ela muda. O meu comportamento, ele muda. Tudo muda. E é fundamental. Estratégia Sun Tzu, Arte da Guerra, gente, vamos ler livro de cabeceira. Ele é importante para entender. Eu uso sempre, apesar de estar olhando mais para a natureza, para mim Sun Tzu continua valendo muito. Quer conhecer com Mara, posso jogar mais lenha na fogueira com uma pergunta que tem aqui? Joga. E aí, assim, nesse aspecto, nessas relações, né, como você está acostumado a lidar com essa diferença de relacionamento profissional, você nota a diferença entre Suíça e Brasil, entre Norte e São Paulo? Né? Como que é essa relação? Rapaz, que pergunta boa. Gente, completamente. A diferença entre Suíça e Brasil, ela é astronômica. Aqui começa a beleza, porque quando tu lidas com diferenças, você acaba apreendendo dos dois lados. Então, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de trabalhar, tudo é diferente. Eu vou dar um exemplo muito bobo, que é o seguinte: se a gente está numa reunião, na nossa cultura, está com o nariz escorrendo, você fica fazendo assim. Não sei se vocês já repararam. Gente, isso mata um suíço. Mata, porque ele vai pegar, né, o papelzinho, vai suar na tua frente, e a gente vai achar aquilo um absurdo. Né? Um exemplo bobo. Horário. Gente, 15 minutos em São Paulo é sempre o trânsito, não o trânsito. 15 minutos para um suíço é morte na certa. Eles não vão aceitar. Então, temos diferenças, isso é fundamental. Gente, tradução cultural. Conheça com quem tu estás falando. A linguagem muda de São Paulo para BH. Juro para vocês, ela muda.
O mineiro, ele pensa diferente. Você nota grandes diferenças nessa relação profissional, né? Como você é vista como executiva, como empresária, no contexto suíço, no contexto brasileiro e no contexto regional aqui? Tem alguns exemplos de diferenças? Eu falei de BH, quando tu vens para Belém do Pará, meu Deus do céu, isso aqui é um outro mundo. E esse é um dos grandes pecados que as pessoas cometem quando saem do Sudeste para vir para a Amazônia. Porque nós temos aspectos socioculturais muito peculiares, muito peculiares. Por exemplo, aqui é muito comum, eu juro para vocês, você marcar uma reunião, a pessoa desmarcar umas 2 vezes. Isso, para mim, eu que sou nativa, eu acho inadmissível, mas aqui é super normal. É porque, não, tem outra coisa mais importante, está de boa, eu vou fazer aqui outra coisa, e a vida segue. Então, se você não entende essas nuances culturais de qualquer lugar, as coisas vão travar, a negociação vai travar, as coisas não vão andar direito. Então, nós aqui da Amazônia, nós temos, sim, características bastante peculiares. Eu diria que a Maíra conectora, ela tem a ver com as minhas raízes, porque aqui, se eu apresentar o Rafael para algum amigo meu, eles vão trocar telefone, vão sair, vão trocar ideia, independente de mim. E eles vão se ligar, o meu amigo umas coisas interessantes, sabe? E vale a pena observar. Então, meu recado, né, quando a gente vai se locomover para um outro país ou até mesmo para uma outra região, é compreender como as coisas funcionam naquele lugar. Quando tu entendes isso, você começa a surfar de uma outra maneira, as pessoas te veem de uma outra maneira, e isso muda completamente a tua perspectiva. E eu digo mais, quando eu vou lá em Manaus, que é aqui do lado, aspas, eu não chego sozinha. Qual é a estratégia num caso como esse? Se tu vais para a Bahia, se tu vais para a Alemanha, para o Japão, chama um japonês, chama um alemão, chama um baiano, chama um belenense, que vai te ajudar a navegar naquele meio ambiente. Isso aí vai te, salvar dinheiro, salvar tempo, salvar vidas, né? Então, essa seria a minha grande dica. Conversa com alguém local para você ir surfar naquele meio ambiente. Que curioso, Mara, você falou, a Anjos é uma rede nacional. E o founder também é nacional, então, né, vocês podem, assim, contar um pouco, mas a gente tem investidores em 16 estados. São Paulo é o maior, assim, a gente fica em São Paulo é maior, mas a gente tem núcleos no Nordeste, a gente tem núcleos Sudeste e Sul, e a gente tem líderes regionais, porque a gente não conhece o Brasil, a gente não conhece cada coisa, e assim, o nosso núcleo de Pernambuco versus o núcleo Rio Grande do Sul são, assim, 2 universos, e que a gente de São Paulo não conseguiria fazer aquilo, não conseguiria criar aquele grupo, criar aquele relacionamento, e a maneira como a gente é tratada, Anjos do Brasil, hoje em dia, né, a gente tem, eu e a Maria Rita, que somos mulheres e que participamos de 90% dos eventos da Anjos, e em alguns lugares nós estamos lá como mulheres da Anjos, em outros lugares a gente está como representantes da Anjos, em outros lugares a gente está como anjos, então tudo isso muda muito, assim, conhecer a sua audiência vai fazer a comunicação ser muito melhor, e isso foi o motivo de sucesso de todas as empreendedoras que captaram na Anjos do Brasil. Elas sabiam muito bem com o que elas estavam falando, e que se iam duvidar mais dos números delas, né, e que esse viés existe, a gente tem esse viés, nós mulheres temos esse viés também, elas já traziam aquilo pronto, porque elas já estavam preparadas para aquela pergunta. E aí, quando elas né, quando elas provavam aquilo, elas provavam ao cubo, porque era nossa, não é que ela me provou, ela me massacrou aqui. Eu vou investir nessa mulher com certeza. Então, aprender assim, isso que você falou, né, e você contando, e eu visualizando, lembrando das apresentações que eu vi, isso faz toda a diferença para você conseguir levar para frente e carregar pessoas importantes junto, né? Olha, eu vou contar só 2 historinhas aqui para vocês. A primeira delas é que quando eu tenho que fazer a apresentação internacional, o layout da minha apresentação, ela vai na linguagem europeia, que é diferente da nossa linguagem. Isso faz diferença. Uma vez, lá em Genebra, eu tinha que correr atrás de $25 mil para fazer um projeto. Não era uma startup, tá? Mas era relacionado ao mundo árabe, e eu, Maíra, mulher brasileira, tinha que conversar com os árabes. Nossa, foi um aprendizado, assim. Falei com Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e teve mais um outro, e foi a Arábia Saudita que topou. O que aconteceu? No primeiro eu fui sozinha. E assim, nós ocidentais, a gente não olha muito no olho. Eles te olham assim.
Se você não fizer isso, eles não vão te dar nem confiança. Aí, o que eu fiz da segunda vez? Levei um amigo meu homem. Né? Então, assim, tu vais criando as tuas estratégias, né? No final das contas, quem eu achava que não ia topar, acabou topando, que foi a Arábia Saudita, né? Então, mas eu percebi que teve um gancho ali político, que ele viu que aquilo poderia ser um caminho, e quando tu pegas o que o cara está pensando e vai seguindo aquele caminho, é estratégia de negociação. Você repete as mesmas palavras e a pessoa está, na verdade, sendo conduzida e nem sabe. No teu gancho, Mayra, eu acho importante isso, né? Porque a gente acha que empreender tem o glamour, né, do improviso, né? E, na realidade, tem que ter muito suor, planejamento e estratégia, né? Então, para todas as empreendedoras e empreendedores, né, que estão aqui nessa noite, né, eu acho que isso é fundamental também. É outro lembrete que a gente sabe, mas é importante a gente reforçar isso, né, na nossa cabeça diariamente. Ou seja, se prepare para as suas apresentações, sejam para clientes estratégicos que vão fortalecer a tua marca, né, não necessariamente só para investidores, né, mas toda vez que você vai levar a tua mensagem, se prepare muito bem e, como você falou, conheça a tua audiência, né? Às vezes é uma pessoa, mas ela vai fazer toda a diferença para o teu negócio, para o teu projeto como empreendedora, né? Então, é importante você conhecer e adequar a tua fala e os dados que você está levando, enfim, a forma que você vai apresentar a tua audiência. Isso pode levar ao sucesso ou ao insucesso se você não se preparar bem, né? A Brenda também fortaleceu demais isso, né? Ou seja, as mulheres que conseguiram ser bem-sucedidas nas rodadas, né, de investimento, elas se prepararam muito, inclusive para essas perguntas que às vezes são tradicionais, né, para o universo feminino e que a gente já sabe que vai vir, então é a gente se preparar, né, e saber se posicionar e responder e ter a resposta organizada, estruturada para poder fortalecer ainda mais o posicionamento da tua marca, né, da tua startup. Então, não tem mistério, né? É treinar, se qualificar, planejar para conseguir gerar um bom resultado. Pode fazer mais pergunta? Vamos lá. Tem uma aqui que estava lá no comecinho, e acho que as duas falaram bastante de ecossistema, né, de networking. E no online isso muda bastante. Então, vocês têm algumas dicas ou histórias para compartilhar de como força? Porque é mais fácil, eu chegava no evento do Founder, distribuía um cartão, começava uma relação. E agora? Como é que faz para iniciar o networking no mundo online novo? Gente, vocês não, eu amo essa pergunta, porque assim, super dá, mas dá e muito, e eu faço isso quase que diariamente no LinkedIn. Mas assim, a rodo. Porque o que acontece? Que seja um evento, que seja o LinkedIn, Instagram, tudo isso é meio. O que importa, na verdade, é como você age. Vou dar um exemplo. Oi, cortou um pouco, Maíra. Oi. Para aceitar ali, né? Cortou? Tá ótimo. Voltando. Vou falar um exemplo real, tá? Eu uso muito o LinkedIn hoje porque tu imaginas, eu estou em Belém do Pará conectada com Rio de Janeiro, com BH, com São Paulo muito e já rodei o mundo inteiro durante essa pandemia. Teve uma mulher chamada Charlotte lá de Londres que me procurou no LinkedIn, né? Então eu peguei e dei o aceite. Quando eu fui olhar o perfil, eu achei interessante. O que eu, Maíra, faço? Eu mando uma mensagem para a pessoa e chamo para um café virtual. Então, assim, eu estou sempre tomando café com as pessoas virtualmente, sério. Eu já fui para a Austrália, já fui para a Alemanha, já fui para Dubai, já fui para o Catar, enfim. E aí, o que barato, acontece? Né? Muito mais barato, eu estou super conectada, mais do que isso. Então, tem muitas vantagens. Esse negócio de que só dá para fazer networking presencialmente, isso é coisa do passado. Hoje em dia dá para fazer de tudo quanto é jeito. Eu acho que criatividade ajuda e cara de pau, porque às vezes o que te falta, na verdade, é esse impulso de mandar uma mensagem para alguém. Vou dar outro exemplo, tem vários, mas esse aqui é legal. Teve um cara que escreveu um artigo no Valor Econômico. Eu achei interessante, vi o nome dele, puf, foi lá no LinkedIn. Por coincidência, nós tomamos uma cerveja. A cara de pau.
Então, no final, a gente está lidando com pessoas, né? A gente já tem, e assim, no LinkedIn online, sem nunca ter encontrado as pessoas. E mais um outro detalhe importante, tá? Quando se trata de rede, vou falar de investimento, né? Procurou no LinkedIn, postei, chamei para o café virtual e conversamos. Eles se conhecem, porque estão na mesma comunidade. Quando tu estás lidando, não sei, vou falar aqui, alguém está fazendo o mercado de bebida, né? Tudo é comunidade. No final das contas, um conhece o outro. As pessoas vão lembrar de ti. Né? Então, existe a possibilidade, já aconteceu comigo inúmeras vezes, de A tá conversando com B e eu conhecer os dois e, a um dado momento, mencionar meu nome. Isso daí, gente, é um marketing gratuito que não tem preço. E como é que acontece? Sendo autêntico. Seja quem você é, simplesmente. Porque, vou voltar, a gente está lidando com pessoas. Todo mundo tem o sangue verde, mentira que é vermelho, não é azul, é tudo vermelho. Ainda não conheci ninguém ouvir falar que tem o sangue de outra cor, né? Então, começa com essa premissa. Seja você mesmo, mas cara de pau. Porque se eu falar coragem, as pessoas pensam, não tenho coragem. Quando eu digo cara de pau, as pessoas tendem a ter mais do que coragem. É a mesma coisa. Muito bom, é isso aí. Brenda, quando a gente olha, né, o ecossistema que você lida, né, no cotidiano, né, se você fosse elencar os principais atributos, né, de empreendedoras que dão conta do recado e conseguem ter sucesso, o que você destacaria aqui para os nossos convidados? Estou pensando aqui como trazer isso de uma forma diferente, né? Porque eu acho que quando a gente fala a mesma mensagem de diferentes maneiras, diferentes pessoas escutam ela. Porque eu acho que, na verdade, no fim do dia, eu e a Mária, talvez a gente já tenha dito o que a gente tem para dizer e quando a gente traz de uma outra maneira, novas pessoas escutam, né? Então, pensando nisso, eu acho que as pessoas que têm sucesso na captação, e incluindo as mulheres, são as que conseguem se cercar de grupos diversos. E aí, quando eu digo grupos diversos, não é necessariamente ter um de cada grupo ou conseguir, né, assim, porque também as pessoas se sentem um pouco pressionadas a falar que eu tenho um conselho com uma pessoa de cada grupo, então eu estou coberta, eu tenho, né, assim, tiquei. Não é isso. Entenda os diferentes lugares que você tem que buscar informação antes de levar a informação. Então, você vai primeiro falar com, a Mária, do exemplo, um biólogo. Depois e aí você vai pedir uma mentoria de verdade, você vai pedir aquela pessoa fazer parte do seu negócio. E aí você vai falar com um investidor de um universo que não tem nada a ver com o seu, e que às vezes você fala, nossa, eu nem gosto desse universo de investidores, acho chato, acho esse pessoal chato, não importa, vai lá e fala. Fala com gente de mercado financeiro, e fala com gente de agência, e fala com gente, sim, enfim, né? Estou falando sem nem conhecer os negócios que estão aqui. Fala de impacto, e você buscar pessoas relevantes, diversas, que possam agregar valor, faz com que quando você tem que levar a sua empresa para algum lugar, você consiga se comunicar, entendendo com quem você está falando. E aí busca pessoas do Brasil também, né? A gente esquece disso, mas não é porque você está em um lugar que aquele lugar é o único lugar onde tem pessoas. Então, às vezes, quando eu escuto empreendedores de outros estados, que eu escuto muito, lógico, né? A gente é completamente espalhado pelo Brasil, eles trazem informação de uma forma diferente, que é super valiosa, e às vezes os investidores gostam disso, isso agrega muito para eles, falam, nossa, eu nunca vi dessa forma, e realmente esse é um problema que eu não entendia assim. Então, quando você consegue falar isso e consegue levar toda essa diversidade que você colocou na sua empresa, isso transparece quando você fala para alguém. E aí, bota essas pessoas para dentro da sua vida, né? Então, assim, conselho consultivo, uma reunião a cada 3 meses, me ajuda, deixa eu te falar quais são os meus problemas, me traz diferentes ideias, me traz diferentes soluções.